uma diretora talentosa, a esposa devotada de um dos maiores astros de todos os tempos, uma ativista incansável, sempre na linha de frente pelas melhores causas de nossa sociedade. A nossa protagonista de hoje é uma lenda, mas a história que vamos contar vai muito além do brilho das câmeras. Muitos se esquecem, mas Joanne Woodward segurou uma estatueta do Oscar muito antes de Paul Newman. E sabe de um detalhe fascinante? Naquela noite de gala, ela usava um vestido que ela mesma havia costurado em casa, simplesmente porque, em sua humildade, nunca imaginou que sairia de lá vencedora. Durante meio século, a grande máquina de Hollywood vendeu ao mundo a imagem do casal perfeito. Era o conto de fadas americano. Mas quando as luzes se apagavam e as portas se fechavam, a realidade era bem diferente. Por trás das revistas de fofoca, escondiam-se casos extraconjugais mantidos em segredo, um problema com a bebida que todos ao redor preferiam ignorar, e o fantasma de uma primeira esposa, cuja filha revelou mais tarde que o divórcio, de fato, a havia destruído. Hoje, o relógio do tempo cobra o seu preço. Joanne está com 96 anos. Ela ainda vive na mesma casa espaçosa em Connecticut, mas o ambiente não é mais de festa. O silêncio só é quebrado pelos passos de enfermeiras que se revezam em turnos de 24 horas. E aqui reside a ironia mais cruel e dolorosa do destino. A mulher brilhante que um dia interpretou 3 personalidades diferentes na mesma tela, no clássico As 3 Máscaras de Eva, hoje luta contra as sombras de sua própria mente. Ela já não consegue reconhecer os rostos de suas próprias filhas. Assistir ao que aconteceu com Joanne Woodward é, sem dúvida, um drama mais comovente e difícil de encarar do que qualquer papel que ela já tenha feito no cinema. Mas como essa história começou? Para entender o fim, precisamos voltar ao início. Joanne Woodward chegou a este mundo no dia 27 de fevereiro de 1930, na pacata cidade de Thomasville, na Geórgia. Desde o seu primeiro suspiro, a magia do cinema já estava entrelaçada em seu destino. Sua mãe, Eleanor, era tão fascinada pelas telonas que as lendas da família contam que ela ia às sessões de cinema mesmo com a barriga enorme de grávida. Quase deu à luz ali mesmo, no meio da sala escura. Esse não é apenas um detalhe curioso. É um sinal de que Joanne não foi apenas uma garota que, um dia, descobriu a atuação. Ela praticamente nasceu iluminada pelo brilho de um projetor. A paixão da mãe era tanta que a batizou em homenagem à grande estrela Joan Crawford, mudando apenas um pouco para Joanne. Era como se Eleanor quisesse carimbar o sonho de Hollywood na testa da filha antes mesmo de a menina aprender a falar. E o nome era forte, longo, com aquele sotaque marcante do sul dos Estados Unidos. Joanne Dignilia Premier Woodward. Soava grandioso. Soava como o nome de alguém que o mundo não poderia esquecer. No entanto, todo esse brilho inicial não significou que sua infância foi um mar de rosas. Muito pelo contrário. Dentro de sua própria casa, Joanne era quase invisível. Ela não era o centro das atenções. O cargo de favorito tinha dono. Seu irmão mais velho, Wade Jr. Os relatos da época mostram que seu pai mal a notava. Para uma criança, essa rejeição silenciosa e diária é um peso que se carrega pela vida inteira. Isso planta na alma uma fome que nunca passa. A necessidade de ser vista, a necessidade de importar, a urgência de fazer por merecer o amor que deveria vir de graça. Essa força motriz que Joanne tinha desde pequena não nasceu do conforto. Nasceu do desequilíbrio. Nasceu da sensação solitária de estar sempre escanteada, apenas observando os outros serem escolhidos primeiro. E então, as mudanças começaram. E não pararam por um longo tempo. A família era como folha ao vento. Moraram em Thomasville. Depois foram para Blakely,
seguiram para Thomaston, passaram por Marietta e, finalmente, ancoraram em Greenville, na Carolina do Sul. Sabe o que uma infância assim, sem raízes, ensina a uma criança? Ensina a entrar em uma sala cheia de estranhos e agir como se você pertencesse àquele lugar, mesmo com o coração batendo forte de medo. Ensina a ler rapidamente a expressão no rosto das pessoas e a mudar o seu próprio tom de voz em segundos, simplesmente porque é preciso sobreviver. Quando a sua vida reinicia o tempo todo, você não tem o luxo de ser tímida. Ou você aprende a se encaixar, ou morre de solidão. E foi assim que a jovem Joanne aprendeu a se adaptar. Sem sequer perceber, ela já estava ensaiando e afiando a ferramenta que faria sua atuação parecer tão crua e verdadeira anos depois. Quando chegou ao ensino médio, o chão se abriu mais uma vez. Seus pais decidiram se divorciar. O momento não poderia ser pior. Ela ainda era uma adolescente, no auge de suas incertezas, tentando entender quem ela era no mundo, e, de repente, foi arrancada de tudo o que conhecia para viver apenas com a mãe em Greenville. O dinheiro secou. Aquela vida estável de classe média escorreu pelos dedos e deu lugar a dificuldades reais. Para uma adolescente, uma queda dessas é como ser empurrada para dentro de um rio de água gelada sem nenhum aviso. Não é só a dor de ver a família se quebrar. É o choque de descobrir que o mundo seguro pode desaparecer de uma hora para outra, forçando você a crescer muito mais rápido do que deveria. Mas foi ali, espremida por essa pressão sufocante, que ela encontrou uma janela para respirar. Em Greenville, ela conheceu o pequeno teatro local, Greenville's Little Theater, e começou a atuar nas peças da comunidade. Não tinha o glamour de Hollywood, não era um atalho para a riqueza, mas era algo sólido. E naquele momento da vida dela, tudo o mais parecia estar desmoronando. Quando ela pisava naquele palco de madeira, finalmente se sentia importante pelos motivos certos. Não porque alguém a favorecia, não porque ela estava implorando por um olhar de seu pai, mas porque ela estava ali, presente, entregando o seu suor e a sua arte. É aí que o quebra-cabeça da vida de Joanne se encaixa. Quando o seu mundo pessoal se tornava um caos, ela não desabava. Ela se apoiava na atuação. O palco virou o seu porto seguro, o único lugar onde ela podia pegar toda a sua dor e transformá-la em controle absoluto. Quando ela decidiu que a atuação seria a sua profissão, o caminho também não foi fácil. Joanne foi estudar artes cênicas na Universidade do Estado da Louisiana e ficou por lá durante 2 anos. Mas, por volta de 1950, ela fez as malas e foi embora. A história por trás dessa decisão é intensa e muito pessoal. Tudo mudou depois que seu pai a viu ganhar um prêmio naquele pequeno teatro de Greenville por sua atuação na clássica peça À Margem da Vida, The Glass Menagerie. Aquele pequeno reconhecimento foi a faísca que ela precisava. Logo depois, a garota do Sul partiu para engolir a imensidão de Nova York. Entre 1950 e 1952, ela suou a camisa treinando com o lendário Sanford Meisner no prestigiado Neighborhood Playhouse. E Meisner não pegava leve. Ele a pressionou ao limite, chegando a dar uma ordem rigorosa. Ela precisava apagar o seu sotaque carregado do Sul. E isso, meus amigos, não é pouca coisa. Isso significa que Joanne teve que moldar a própria voz, lixando as arestas de sua própria identidade, apagando pedaços de quem ela era. E ela fez isso. Fez tudo isso porque, lá no fundo daquela alma marcada pela rejeição, ela sempre soube que o prêmio final valeria cada sacrifício. Nova York, no entanto, nunca teve o costume de ser gentil com iniciantes, e com Joanne não seria diferente. Longe do conforto do Sul, ela foi morar em um apartamento minúsculo e mal iluminado, num prédio sem elevador. O aluguel custava $15 por semana. Hoje, esse valor pode parecer insignificante,
Mas naquela época, era a exata fronteira entre ter o que comer no jantar ou ir dormir com o estômago roncando. Para sobreviver, Joanne aceitou trabalhos que passavam longe do glamour que ela havia sonhado. Ela trabalhou como secretária, fez bicos como modelo sempre que conseguia, chegando a ganhar $25 por hora nos dias bons, e fez participações em mais de 20 programas de televisão ao vivo. Em 1952, ela chegou a aparecer na série Robert Montgomery Presents, interpretando uma personagem chamada Tanny. Mas nada disso lhe trouxe a fama. A dura realidade é que Joanne passou anos de sua juventude como substituta. Ela era a garota que ficava aguardando nas sombras, torcendo secretamente para que o ator principal ficasse doente ou perdesse o voo, apenas para ter a chance de pisar no palco. Ganhava quase nada, não recebia créditos nos grandes jornais e sentia-se dolorosamente invisível, mesmo estando a poucos metros dos holofotes. Mas não se engane, esse longo período de invisibilidade foi crucial. Foi ali, na escuridão dos bastidores, que ela forjou a resiliência e a teimosia inabalável que precisaria para o futuro. E foi exatamente essa posição de substituta que a colocou no mesmo ambiente de um jovem ator chamado Paul Newman. O ano era 1953. Joanne faria sua grande estreia na Broadway, mais uma vez como substituta, na aclamada peça Picnic. A produção estreou em 28 de fevereiro no histórico Teatro Ethel Barrymore. Teve uma impressionante marca de 477 apresentações e chegou a ganhar o cobiçado Prêmio Pulitzer. A ironia do destino é fascinante. Na peça que estava na boca de toda a cidade, tanto Joanne quanto Paul Newman eram apenas atores reservas. Ela cobria o papel principal feminino, e ele era o substituto de um personagem chamado Ralph. É curioso como a vida brinca com as pessoas, colocando-as dentro de um fenômeno cultural, mas ainda fazendo-as sentir que estão apenas olhando pelo lado de fora da vitrine. Foi nos bastidores, longe do público, que algo poderoso começou a germinar. Newman tinha dificuldades para acertar os passos da cena de dança da peça. Solidária, Joanne passou a ensaiar com ele, noite após noite. A proximidade constante fez com que a atração ensaiada para os palcos começasse a transbordar para a vida real. Mais tarde, ela descreveria o jovem Paul como alguém que parecia ter sido mantido no gelo, perfeito demais, com uma beleza quase irreal. O agente de ambos já os havia apresentado brevemente no calor do verão de 1952, mas foi Picnic que selou o destino. A peça lhes deu tempo, repetição e aquele tipo perigoso de intimidade que facilmente se confunde com o destino. Mas não se engane, este não foi um romance limpo e perfeito de cinema. Newman era um homem casado. Ele havia subido ao altar com Jackie Witt em 27 de dezembro de 1949. Quando os ensaios de Picnic começaram, ele e Jackie já tinham filhos, Susan, nascida em 1950, e Scott, de 1952, além de um terceiro bebê a caminho. A família vivia em Staten Island, enquanto Paul cruzava a cidade em busca de trabalho. Joanne sabia disso. No início, ela não queria carregar o peso de destruir um lar e rejeitou os avanços de Newman, chegando a afirmar em alto e bom som que não seria a responsável por separar uma família. Mas a paixão nem sempre é educada e raramente obedece às boas intenções. O sentimento continuava voltando, como uma maré indomável. O que se seguiu foi uma história que mais tarde chocaria o público conservador da época. O caso extraconjugal se arrastou por anos. Paul Newman, muito tempo depois, descreveria sua própria culpa com palavras duras, chamando suas atitudes de um distanciamento brutal de sua primeira família. Ele admitiu que se sentia culpado como o diabo
e precisou de muita terapia para lidar com o remorso. Enquanto tudo isso acontecia, Jackie Witt via seu mundo encolher. Ela havia abandonado sua própria carreira de atriz para apoiá-lo, cuidando das crianças e até mesmo datilografando textos para ele. Ela assistiu da primeira fila o marido se tornar uma estrela de Hollywood, enquanto seu próprio casamento desmoronava. O divórcio, carregado de desgaste, só foi finalizado em 28 de janeiro de 1958. Jack ficou com a guarda dos filhos, recolheu-se a uma vida privada e faleceu em 1994, aos 65 anos. A filha do casal, Stephanie, não poupou as palavras ao falar sobre o passado. Segundo ela, a separação destruiu sua mãe. Esses detalhes dolorosos são fundamentais. Eles nos lembram de manter a história honesta. O grande amor de Hollywood não começou de forma imaculada. Começou no meio de uma bagunça emocional que deixou cicatrizes profundas e dor real para trás. E o que tornou tudo ainda mais chocante para a época foi a pressa. Apenas um dia após assinar o divórcio, em 29 de janeiro de 1958, Paul Newman e Joanne Woodward se casaram em Las Vegas. Foi uma cerimônia rápida e silenciosa. A velocidade da união fez as línguas de Hollywood trabalharem sem parar. A indústria adoraria vendê-los como o casal de ouro nos anos seguintes, mas o início de tudo teve bordas afiadas. Curiosamente, não muito tempo depois que o casamento se concretizou, a carreira de Joanne, que se arrastava há anos na invisibilidade dos bastidores, decolou como um fósforo jogado em papel seco. O primeiro passo no cinema. Seu primeiro papel de destaque em um filme veio em Count Three and Pray, lançado em outubro de 1955. Era um faroeste ambientado na Guerra Civil, onde ela interpretou uma órfã chamada Lizzie, ao lado do astro Van Heflin. O filme não a transformou em uma lenda da noite para o dia, mas a puxou definitivamente para o centro da indústria. Ela teve até direito a uma noite de estreia em sua cidade, no Paris Theatre, em Greenville, o contrato que mudou tudo. Em janeiro de 1956, a vida financeira de Joanne se transformou. Ela assinou um contrato com a poderosa 20th Century Fox, no valor de impressionantes $50 mil. Depois de anos contando moedas para pagar um aluguel de $15, aquele dinheiro não apenas ajudou, deu a ela o fôlego e a liberdade para finalmente respirar em paz. Então, veio o salto monumental. Um salto que parece mentira quando contado em voz alta. Apenas 22 meses após a estreia de seu primeiro filme, na noite de 26 de março de 1958, Joanne Woodward subiu ao palco para receber o Oscar de melhor atriz. A consagração veio pelo filme As Três Máscaras de Eva, The Three Faces of Eve, de 1957. Foi uma verdadeira aula de atuação. Joanne interpretou 3 personalidades completamente distintas no mesmo corpo: Eve White, Eve Black e Jane. E ela fez isso de forma crua, usando apenas mudanças físicas brilhantes. Não havia efeitos digitais. Não havia a magia da edição moderna. Era apenas a postura do seu corpo, a alteração do timbre de sua voz e um rosto que conseguia mudar de feição como quem aperta um interruptor. Eve White. Era tímida, de ombros caídos, olhar baixo e uma voz mansa, carregada do sotaque sulista que Joanne conhecia tão bem. 2. Eve Black. O completo oposto. Era ousada, selvagem e brincalhona, dona de uma arrogância e de uma presença que podiam facilmente intimidar qualquer pessoa na sala. 3. Jane. A personalidade final. Era calma, de postura ereta, firme e equilibrada, como uma linha reta e limpa desenhada após o caos de uma tempestade. A garota que antes observava tudo pelas sombras, a substituta que não tinha direito a créditos,
Agora era a melhor atriz do mundo. A história estava apenas começando. Os críticos da época não pouparam elogios à atuação de Joanne Woodward. O público ficou absolutamente boquiaberto ao ver uma única atriz carregar 3 vidas tão diferentes e nítidas em um mesmo corpo. Mas a consagração trazia consigo um detalhe perturbador. O filme não era uma obra de ficção. Ele era baseado em uma mulher de carne e osso. E é exatamente aqui que a nossa história toma um rumo muito mais sombrio. A verdadeira Eva chamava-se Chris Costner Sizemore, nascida em 4 de abril de 1927, na cidade de Edgefield, na Carolina do Sul. Quando o filme estourou nas bilheterias em 23 de setembro de 1957, Chris estava bem viva e tinha apenas 30 anos. No início da década de 1950, ela havia sido diagnosticada pelos psiquiatras Corbett H. Thigpen e Harvey M. Cleckley. Mas a realidade clínica de Chris era muito mais complexa e dolorosa do que o cinema mostrou. Relatos médicos confirmam que ela não tinha apenas 3, mas sim mais de 20 personalidades distintas lutando por espaço em sua mente. Os médicos a trataram de graça, é verdade, mas havia um preço oculto. Eles correram para publicar um livro sobre o caso dela ainda em 1957 e, quase de imediato, venderam os direitos para o cinema. A parte que corta o coração é como Chris foi deixada de lado. Em 1956, sem sequer ter um advogado para orientá-la, ela assinou a venda de seus direitos para a 20th Century Fox por cerca de míseros $7.000 no total. Relatórios posteriores indicam que ela recebeu apenas uma quantia insignificante a mais pelos direitos de imagem, enquanto o filme arrecadava montanhas de dinheiro e transformava Joanne Woodward em uma superestrela global. Mais tarde, Chris desabafou. Ela se sentia cruelmente explorada. Sentia que o seu tormento mental mais profundo havia sido empacotado e vendido como um produto para entreter as massas, enquanto ela ficava apenas com as migalhas do banquete. No filme, uma sessão de hipnose traz essa cena à tona. E o horror verdadeiro daquela cena não é visual. Não há nada apelativo ou gráfico na tela. O terror está no pânico cru na voz de Joanne e na sensação sufocante de que, naquele exato momento, algo dentro da mente daquela criança se partiu em 1000 pedaços. Os médicos relacionaram esse trauma de infância, junto com outros, ao transtorno dissociativo, embora a própria Chris tenha afirmado mais tarde que suas outras identidades já existiam antes mesmo disso. No filme, uma sessão de hipnose traz essa cena à tona. E o horror verdadeiro daquela cena não é visual. Não há nada apelativo ou gráfico na tela. O terror está no pânico cru na voz de Joanne e na sensação sufocante de que, naquele exato momento, algo dentro da mente daquela criança se partiu em 1000 pedaços. Os médicos relacionaram esse trauma de infância, junto com outros, ao transtorno dissociativo, embora a própria Chris tenha afirmado mais tarde que suas outras identidades já existiam antes mesmo disso. Apesar da dor de Chris, o mérito artístico de Joanne foi inegável. Quando ela ganhou o Oscar, venceu em uma sala lotada de ícones absolutos do cinema. Ela desbancou lendas de peso: Deborah Kerr, Lana Turner, Audrey Hepburn e Grace Kelly. Foi uma zebra histórica, tão improvável que a própria Joanne usou um vestido que ela mesma havia costurado, porque no fundo tinha certeza de que voltaria para casa de mãos abanando. Ao subir no palco, ela brincou com a plateia, dizendo estar aliviada por não ter que carregar 4 discursos diferentes no bolso, uma referência às personalidades de Eva e a si mesma. Foi uma sacada charmosa e arrancou risos, mas também era o som de uma mulher que, lá no fundo, ainda não conseguia acreditar
que o mundo finalmente havia olhado para ela e a escolhido como a melhor. Mas o que aconteceu com a verdadeira Eva? A história de Chris Sizemore não acabou quando os créditos do filme subiram. Nas décadas seguintes, ela lutou ferozmente contra a forma como foi retratada e contra o controle que exerceram sobre sua vida. Ela tomou as rédeas da própria narrativa e escreveu seus próprios livros. Primeiro, The Final Face of Eve, sob um pseudônimo. Depois, I'm Eve. E mais tarde, A Mind of My Own. No final dos anos 1980, Chris descobriu que seus médicos originais haviam cedido mais direitos sobre a vida dela do que ela imaginava. Ela não se calou, processou a todos e acabou fazendo um acordo fora dos tribunais, cujo valor até hoje é mantido em segredo. Após décadas de fragmentação, ela afirmou que sua mente finalmente se unificou e encontrou a paz em 1974. Chris faleceu em 24 de julho de 2016, aos 89 anos. Essa sombra, a história da verdadeira Eva, sempre pairará sobre o filme. É a dura realidade de Hollywood. Às vezes, é impossível celebrar o grande triunfo de uma pessoa sem lembrar do preço que outra pagou para se tornar uma história. A vida de Joanne com Paul Newman rapidamente se tornou o casamento mais famoso, idolatrado e invejado de Hollywood. O conto de fadas perfeito. Mas até mesmo esse brilho veio com uma ironia amarga. Vamos aos fatos. Joanne Woodward teve o Oscar primeiro. Ela conquistou o topo do mundo em 1958. Paul Newman, ele só ganharia um Oscar de atuação quase 30 anos depois, em 1986, pelo filme A Cor do Dinheiro. Mesmo assim, durante toda a década de 1960, grande parte da imprensa e da indústria a tratava como uma simples personagem secundária na grande lenda do marido. As manchetes frequentemente a chamavam apenas de Senhora Paul Newman, ignorando o seu nome de batismo e a sua genialidade. Em entrevistas reveladoras, ela admitiu que isso a machucava profundamente. Era como se o mundo tivesse sofrido de amnésia e esquecido que ela havia vencido primeiro, que ela tinha uma carreira brilhante antes dele e, acima de tudo, que ela não era um acessório de luxo pendurado no braço de um galã. Mesmo quando ela brilhou intensamente em sucessos como A Mulher do Próximo, No Down Payment e O Mercador de Almas, The Long, Hot Summer, as manchetes teimavam em deslizar o foco de volta para Paul. O cúmulo ocorreu quando ela recebeu sua segunda indicação ao Oscar por sua atuação devastadora em Rachel, em 1968. Como o filme foi dirigido por Newman, a manchete que dominou os jornais foi: Newman dirige a esposa. Era como se o talento singular de Joanne só pudesse ser validado se tivesse o nome do marido chancelando a obra. Enquanto a mídia diminuía sua luz, Joanne estava tomando decisões silenciosas nos bastidores que mudariam para sempre o formato de sua carreira. Ela e Paul construíram um lar afastado de Hollywood, em Westport, Connecticut, e tiveram 3 filhas: Eleanor Nell, nascida em 8 de abril de 1959, Melissa, 17 de setembro de 1961, e Claire, Clea, 21 de abril de 1965. Joanne recusou papéis gigantescos. Ela disse não a projetos milionários, porque queria ficar perto de suas crianças e evitar as longas e desgastantes viagens de gravação. Anos depois, ela foi brutalmente honesta sobre isso, afirmando que havia freado bastante a própria carreira enquanto Paul passava meses a fio longe de casa filmando. O público ama romantizar o sacrifício de uma mãe. Gostam de chamar isso de um gesto nobre. Mas a verdade nua e crua é que o sacrifício tem peso. Ele cansa.
Ele pode deixar rastros de arrependimento e a dolorosa pergunta do "e se?", mesmo quando a escolha é feita com o mais puro e profundo amor. Ainda assim, Joanne nunca parou de encontrar maneiras de provar ao mundo e a si mesma que ela era muito mais do que a famosa esposa de um astro. O momento mais bonito e marcante dessa prova veio muito mais tarde. Aos 60 anos de idade, Joanne Woodward vestiu a beca. No dia 20 de maio de 1990, ela se formou em Artes Liberais pela Sarah Lawrence College. Ela passou anos conciliando o trabalho com as aulas, estudando em silêncio. E, em um capricho lindo do destino, ela dividiu a cerimônia de formatura com sua filha caçula, Clea. Naquele dia, foi Paul Newman quem subiu ao púlpito para fazer o discurso de formatura. Olhando para a esposa, com o diploma nas mãos após tantos anos, ele fez uma piada dizendo que havia passado a vida pegando carona no talento de Joanne. O público riu, mas aquela piada bateu diferente. Ela fez sentido porque, finalmente, de forma pública e inegável, todos ali sabiam que era a mais pura verdade. Aquela formatura aos 60 anos não era uma cena de filme. Não era um prêmio de Hollywood para colocar na estante. Era uma promessa íntima, silenciosa e sagrada que ela havia feito a si mesma. Joanne havia começado a estudar teatro muito tempo atrás. Abandonou os estudos para construir uma carreira, casou-se, criou suas filhas e, décadas depois, voltou para terminar exatamente o que havia deixado para trás. No entanto, a vida de Joanne nas telas durante a década de 1980 já começava a carregar um peso diferente, quase como um aviso do destino. No filme feito para a TV, Você se lembra do amor? Ela interpretou uma brilhante professora universitária, cuja mente e vida começam a desmoronar por causa da doença de Alzheimer. Para entregar uma atuação perfeita, Joanne mergulhou fundo no papel. Visitou asilos, sentou-se ao lado de pacientes e ouviu suas histórias perdidas. Anos mais tarde, a arte imitou a vida da forma mais dolorosa e perversa possível. Em 2007, a notícia que ninguém queria dar veio a público. Joanne Woodward havia sido diagnosticada com Alzheimer. A partir daquele momento, o seu mundo foi ficando cada vez mais silencioso e o público passou a vê-la cada vez menos. É uma crueldade poética que uma mulher que passou a vida inteira decorando roteiros e dando voz a tantas almas perca, aos poucos, as suas próprias memórias. Ainda assim, a imagem que fica cravada na história não é apenas a da jovem que ganhou um Oscar com um vestido feito em casa. É a imagem da mulher madura, que continuou se desafiando, continuou aprendendo e que se recusou a deixar que sua história terminasse no capítulo em que todos os outros achavam que deveria acabar. Para entender o tamanho da força de Joanne, precisamos voltar um pouco no tempo, para o final da década de 1960. Quem olhasse para o casamento dela com Paul Newman de fora, perceberia que a balança estava perigosamente desequilibrada. Joanne já era uma lenda. Já tinha sua estatueta dourada por As Três Máscaras de Eva desde 1957, mas o ritmo de sua carreira havia desacelerado. Enquanto isso, Paul Newman estava em absolutamente todos os lugares. Ele era uma verdadeira força da natureza nas bilheterias, o grande galã americano, vindo de sucessos estrondosos que o tornaram imparável, como o clássico Rebeldia Indomável, Cool Hand Luke, 1967. Eles eram casados, eles eram ricos, eles eram famosos. Mas no meio daquela casa em Connecticut, pairava uma pressão silenciosa, aquele tipo de tensão pesada que você sente no ar, mesmo quando ninguém diz uma única palavra. O mundo de Newman estava engolindo o mundo de Joanne. Então, Newman decidiu fazer algo ousado para tentar equilibrar o jogo. E ele o fez da única maneira que conhecia, através do cinema.
Ele procurou incansavelmente por uma história que pudesse capturar o rosto de sua esposa, a sua voz mansa e o seu complexo mundo interior. Ele construiu um filme inteiro ao redor dela, como se estivesse embrulhando um presente com as próprias mãos. A obra escolhida foi baseada no romance Uma Brincadeira de Deus, A Jest of God, de 1966, da escritora Margaret Laurence, que logo foi adaptado para o roteiro do filme que se chamaria Rachel, Rachel. A personagem central era Rachel Cameron, uma professora de 35 anos, virgem e solitária, que vivia uma vida sufocada, contida e assustada em uma cidadezinha de Connecticut. Ela estava presa na rotina, paralisada pelo medo e morava, literalmente, em cima da funerária de sua mãe. Não era um papel chamativo. Não havia glamour. E esse era exatamente o ponto. Era o tipo de papel que permite a um ator de verdade respirar nos espaços vazios, onde um olhar de relance consegue dizer muito mais do que um monólogo de 10 minutos. As filmagens aconteceram em agosto de 1967 e foram feitas bem perto da casa deles, nas cidades de Bethel, Danbury, Georgetown e Reading, no próprio estado de Connecticut. Eles usaram ruas reais e quartos de verdade para dar alma à história. O clima era tão íntimo que até a família entrou em cena. Nell, filha de Newman, fez uma participação, assim como a pequena Claire, filha do casal. Há um detalhe dessa gravação que as pessoas repetem até hoje porque soa cru e humano demais. Claire, que tinha apenas 2 aninhos de idade, aparece como o bebê de Rachel na cena final. Na gravação, a criança chora desesperadamente porque não sabia nadar e estava assustada. É esse tipo de imperfeição maravilhosa que faz a obra deixar de ser apenas um produto de Hollywood para se tornar um momento real capturado para sempre em celuloide. O que surpreendeu quase todos os críticos da época foi a firmeza de Paul Newman por trás das câmeras. Rachel era o seu primeiro trabalho como diretor de cinema, mas não parecia, nem de longe, a tentativa confusa de um novato. Quando estreou em abril de 1968, com seus 101 minutos de duração, o filme caminhava com uma confiança silenciosa e arrebatadora. Newman usou flashbacks que o público quase podia tocar e pensamentos internos que permitiam ouvir tudo aquilo que Rachel não tinha coragem de dizer em voz alta. Joanne carregou o filme nas costas, dividida entre o dever com a família e o desejo de viver. A história não precisava gritar para que você prestasse atenção. A contenção do filme era a sua maior arma. Os prêmios choveram, e não foram poucos. O filme faturou 4 indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor atriz, para Joanne, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Newman ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor, e Joanne levou o prestigioso prêmio do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York. Em uma única cartada, aquele filme fez muito mais do que apenas reviver a carreira de uma atriz genial. Ele mudou a forma como o mundo falava sobre eles. Ela não era mais apenas a esposa talentosa de um astro de cinema. Ele não era mais apenas um rostinho bonito. Por um breve e mágico momento, eles pareciam a parceria perfeita, tanto nas telas quanto na vida real. Mas, como em toda boa tragédia, enquanto a versão pública dessa história brilhava sob a luz dos holofotes, uma outra narrativa corria paralela nas sombras. Uma narrativa muito mais suja, dolorosa e feia. Exatamente durante os anos de 1968 e 1969, no auge do sucesso do filme, rumores persistentes, mais tarde confirmados, apontavam que Paul Newman mantinha um caso extraconjugal secreto com uma jornalista chamada Nancy Bacon. Relatos indicam que esse romance ilícito durou cerca de 1 ano e meio. Nos corredores de Hollywood, era o famoso segredo aberto,
Aquele tipo de fofoca cruel que se espalha em sussurros até ganhar a força de um fato. O que torna tudo isso como uma facada no peito é a ironia do tempo. Exatamente no momento em que Paul Newman estava dirigindo cenas sensíveis de sua esposa, despertando emocionalmente e descobrindo a intimidade nas telonas, ele estava, de forma covarde, vivendo uma vida dupla e secreta longe das câmeras. Amigos próximos e pessoas de dentro da indústria revelaram anos depois que Joanne não descobriu a traição de imediato. Mas, quando a verdade finalmente veio à tona, a dor foi devastadora. Fez com que Rachel, que deveria ser a maior carta de amor público já feita por um marido, parecesse uma farsa. Era como se Paul tivesse escrito a carta com uma mão, enquanto usava a outra para destruir o coração da esposa. E os demônios não paravam por aí. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, a bebida alcoólica se transformou em uma sombra pesada que ditava o ritmo diário da vida de Newman. Em seu livro de memórias póstumo, A Vida Extraordinária de um Homem Comum, lançado em 2022 e montado a partir de antigas fitas gravadas pelo próprio ator, ele não tentou se esconder. Com uma franqueza assustadora, ele mesmo se descreveu como um bêbado funcional. Ele era o tipo de homem que conseguia levantar cedo, fazer o seu trabalho com maestria, ser charmoso para a imprensa e, quando a noite caía, desaparecer na escuridão de um cômodo vazio apenas para se afogar em latas e latas de cerveja, fugindo de problemas que ele mesmo havia criado. O casal perfeito da América estava sangrando por dentro, e o espetáculo tinha que continuar. Biógrafos e amigos íntimos descrevem o mesmo padrão sombrio que se repetia dia após dia. Quando as câmeras eram desligadas e o sol se punha, o feitiço do grande astro se quebrava. Paul Newman se retirava para um isolamento profundo, fechando-se em seu próprio mundo. E era Joanne Woodward quem ficava para trás, encarregada de lidar com o homem que sorria e brilhava para o público de dia, mas que escorregava pelas sombras e desaparecia dentro da própria casa à noite. O próprio Paul viria a admitir mais tarde que o álcool era o combustível para as brigas do casal. De forma muito polida, Joanne se referia a isso em público como uma de suas dificuldades. Aquela palavra suave e controlada que as pessoas costumam usar quando a palavra real é cortante demais para ser dita em voz alta. Mas a bebida não era o único demônio que sentava com ele à mesa. Com o passar dos anos, um outro peso enorme se instalou em seu peito. Uma culpa implacável, do tipo que não solta nunca. Antes do romance avassalador com Joanne, Newman havia sido casado com Jackie Witt. Juntos, eles trouxeram 3 filhos ao mundo: Scott, Susan e Stephanie. O encontro fatídico com Joanne nos palcos da Broadway, em 1953, durante a peça Picnic, deu início a um caso extraconjugal que ele próprio chamaria de brutal, pela forma como rasgou e destruiu a vida que ele tinha. Após o doloroso divórcio em 1958, a culpa o atingiu com tanta violência que o galã intocável de Hollywood precisou buscar ajuda psiquiátrica. Tudo isso enquanto mantinha a sua imagem pública polida e impecável. Em suas memórias, ele agonizava sobre o verdadeiro significado de ter deixado sua primeira família para trás, enquanto corria atrás do sonho do cinema. E quem mais carregou essa dor foi o seu filho, Scott. O rapaz cresceu com uma raiva silenciosa e uma dor latejante. Não era fácil ser filho de uma lenda. Uma de suas frases mais tristes, frequentemente citada por quem o conhecia, era: "É um inferno ser filho de Paul Newman." Scott tentava desesperadamente se encontrar. Ele bebia demais, envolvia-se em problemas e acabou preso algumas vezes por embriaguez. Newman sempre aparecia para pagar as fianças,
Mas o dinheiro, por maior que fosse, não consertava o que estava quebrado por dentro. O arrependimento do pai não passava com a mudança das estações. Ele o seguia por toda parte. E então, o pior dos pesadelos de qualquer pai aconteceu. No dia 20 de novembro de 1978, o jovem Scott Newman morreu. Ele tinha apenas 28 anos de idade. A causa foi uma overdose acidental, uma mistura letal de Valium, álcool e fortes analgésicos que ele vinha tomando após sofrer um grave acidente de moto naquele mesmo ano. A vida de Scott já vinha sendo uma corda bamba há muito tempo. Ele colecionava problemas na escola e vivia sem rumo. Chegou até a tentar a sorte na atuação, usando o nome William Scott, numa tentativa de trilhar o seu próprio caminho, mas a sombra gigantesca da fama de seu pai estava sempre ali, encobrindo a sua luz. A morte do filho quebrou algo dentro de Paul Newman, que nunca mais pôde ser consertado. Ele se culpou de uma forma que o tempo nunca conseguiu suavizar. 2 anos depois, em 1980, tentando transformar o seu luto sufocante em uma tábua de salvação, ele fundou o Scott Newman Center. O foco era a educação e prevenção contra as drogas. Era como se, ao construir algo com o nome do filho, ele pudesse transformar a sua pior tragédia em um aviso para proteger outras famílias. Apesar de todas as rachaduras internas e dores profundas, o grande público ainda se agarrava ferozmente à imagem do casal raro de Hollywood que durava para sempre. E havia um motivo para isso. Newman certa vez soltou uma frase durante uma entrevista que o mundo adorou e passou a repetir à exaustão. Questionado sobre a lealdade no casamento, ele disse: "Por que eu sairia para comer um hambúrguer na rua quando tenho um bife de filé mignon em casa?" Na superfície, para quem lia nas revistas, soava como a declaração máxima de fidelidade. Parecia a fala de um homem perdidamente apaixonado, elogiando sua esposa. Mas a verdade nos bastidores era bem diferente. Joanne odiava essa frase. Ela detestava com todas as forças, afirmando que aquilo a fazia se sentir simplesmente como um pedaço de carne. E a ironia dessa citação só se tornou mais barulhenta e cruel quando, anos mais tarde, o mundo olhou para o passado e lembrou das traições extraconjugais que o próprio Newman confessou ter cometido. Traições que foram tratadas pela mídia como pequenos delitos, mas que foram traições reais e dolorosas que Joanne precisou perdoar no silêncio de sua casa. É assustador perceber como uma única frase de efeito bem colocada pode se tornar um escudo impenetrável, escondendo uma história infinitamente mais complexa. O que torna o casamento de Paul e Joanne ainda mais fora do comum é o lugar que eles escolheram para vivê-lo. Em 1958, logo após Newman se consagrar como um superastro global, eles tomaram uma decisão radical. Fizeram as malas e se mudaram para Westport, em Connecticut. Ficava a uns 80 quilômetros da agitação de Nova York. Em vez de ficarem presos na bolha artificial de Los Angeles, eles compraram uma propriedade de 10 acres, cerca de 4 hectares, na pacata região de Coleytown. Lá, eles criaram seus filhos longe das festas nas piscinas de Beverly Hills e do circuito venenoso das fofocas. Por volta de 1960, o casal já estava totalmente envolvido com o teatro local, as escolas e as instituições de caridade da cidadezinha. As crianças iam para escolas públicas, jogavam nos times locais e cresciam sem serem tratadas como realeza de Hollywood. Aquela vida simples e silenciosa se tornou a espinha dorsal de tudo. Era o porto seguro para onde eles podiam voltar quando o calor dos holofotes queimava demais. E foi exatamente nesse refúgio de Westport que algo muito maior do que o cinema começou a ganhar vida. Em 1982, tudo começou como uma grande piada de quintal. Paul Newman
decidiu engarrafar e vender o molho de salada que ele costumava fazer em casa, estampando o próprio rosto no rótulo. Nascia assim a Newman Zone. Mas o que era uma brincadeira se transformou em um motor de caridade com uma premissa tão íntegra que parecia irreal para os padrões do entretenimento. A empresa doava 100% de seus lucros líquidos para a caridade. Amigos muito próximos do casal confirmam há anos que a grande força por trás dessa ideia não era Paul, mas sim Joanne. Foi ela quem o empurrou, quem o cobrou a transformar o seu sucesso colossal em algo palpável. Ela exigiu que ele fizesse muito mais da vida do que apenas colecionar aplausos do público. A generosidade explodiu. Com o dinheiro, eles financiaram projetos extraordinários, como o acampamento Hole in the Wall Gang Camp em Connecticut, inaugurado em 1988, um lugar criado exclusivamente para levar alegria a crianças com doenças graves e terminais. Ao longo dos anos, as doações se acumularam em um legado colossal. Para se ter uma ideia, estima-se que até o ano de 2026, a Newman's Own já havia destinado mais de 600 milhões de dólares para milhares de instituições ao redor do mundo. Foi também durante essa mesma época que uma grande mudança aconteceu do lado de dentro das portas da casa em Connecticut. Relatos afirmam que Joanne finalmente chegou ao seu limite. Ela traçou uma linha clara no chão e deu o ultimato. Ela não permitiria mais que Newman recaísse nos velhos padrões de bebedeira. Se ele quisesse continuar ali, algo tinha que mudar. A resposta de Paul foi drástica e real. Ele reduziu fortemente o consumo de álcool, e as pessoas ao seu redor notaram que essa mudança comportamental aconteceu quase ao mesmo tempo em que ele descobriu uma nova paixão nos anos 1970. As corridas de carros. O automobilismo exigia uma disciplina férrea, foco total e mente limpa, dando a ele uma nova válvula de escape. Além disso, em 1986, ele finalmente largou o cigarro. No final dos anos 1980, muitos amigos íntimos garantiam que Paul havia parado de beber completamente. E foi assim que as últimas décadas daquele casamento se tornaram mais calmas, mais presentes e incrivelmente mais ternas. Parecia que aquele homem, que por tantos anos estava sempre escorregando e querendo fugir, havia finalmente decidido ficar na sala. Mas mesmo naquele tempo mais tranquilo e silencioso, ainda existiam peças íntimas desse quebra-cabeça que o público jamais teria a chance de ver. Lembra que falamos sobre as peças íntimas que o público jamais teve a chance de ver? Pois bem, a prova mais cabal disso só veio à tona muito tempo depois, após a morte de Newman, e quando a saúde de Joanne já estava se esvaindo. Lá no alto daquela casa em Westport, escondido no escuro do sótão, repousava um pequeno tesouro. A filha do casal, Melissa, encontrou uma velha sacola rasgada e roída pelas traças. Dentro dela, não havia dinheiro ou joias, mas sim uma coleção de cartas de amor apaixonadas. Eram as primeiras correspondências que Paul Newman havia escrito para Joanne na década de 1950, muito antes de o romance deles estampar as capas das revistas. Melissa decidiu editar e publicar um livro compartilhando muitos desses bilhetes. Mas o detalhe que deixou todos boquiabertos foi a confissão da própria filha. Ela precisou censurar várias passagens, não porque fossem vulgares ou desrespeitosas, mas porque eram de uma intimidade tão crua, tão ardente e sedutora, que surpreenderam até mesmo a ela. Aqueles papéis amarelados pelo tempo eram a prova definitiva de que, por baixo daquela fachada pública serena e polida do casal maduro, sempre existiu um fogo inextinguível. Havia humor, uma fome de viver e uma atração magnética que, mesmo com o passar das décadas,
nunca desapareceu por completo. Então chegamos ao último capítulo desta história. E ele chegou com um truque de tempo tão cruel que parece ter sido roteirizado por um mestre da tragédia. No ano de 2007, aos 77 anos de idade, Joanne Woodward recebeu o diagnóstico que assombra qualquer ser humano: a doença de Alzheimer. Era a mesma doença impiedosa que ela havia interpretado com uma precisão arrepiante nas telinhas décadas antes. O véu do esquecimento começava a cair sobre uma das mentes mais brilhantes de Hollywood. Mas o destino ainda não havia terminado. Apenas alguns dias depois, em 11 de julho de 2007, Paul Newman, então com 82 anos, foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio terminal. Uma infecção respiratória no início daquele ano havia revelado uma massa obscura que não deixava margem para a esperança. Mais tarde, a família descreveria esse momento como se os dois diagnósticos tivessem caído sobre eles, quase nas costas um do outro. Foi como se a vida tivesse esperado pacientemente pelo exato instante em que nenhum dos dois teria forças para lutar como antigamente. Diante do fim iminente, Paul Newman tomou uma decisão que soa inacreditável para os dias de hoje, mas que faz todo o sentido quando você entende quem ele era quando amava alguém. Ele decidiu esconder o seu próprio câncer de Joanne. Ele sabia do estado de extrema fragilidade da esposa. Enquanto a mente dela escorregava cada vez mais para a perda de memória, ele se submetia a sessões exaustivas de quimioterapia e radioterapia, mas voltava para casa sorrindo, agindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. Amigos e pessoas próximas relataram com lágrimas nos olhos o esforço sobre-humano que ele fazia para parecer forte e inabalável. Ele continuou fazendo aparições públicas. Ele continuou se levantando da cama. Ele manteve a máscara no rosto até o último segundo. Não para enganar as câmeras, mas para protegê-la. Ele simplesmente não suportava a ideia de adicionar mais um pavor, mais um fardo, a uma mente que já estava perdendo a capacidade de se agarrar à realidade. Mesmo em 2008, doente e frágil, ele se manteve perto das pistas de corrida. Era como se o asfalto fosse o único lugar no mundo onde o seu corpo pudesse esquecer a doença que o devorava por dentro. No dia 27 de agosto de 2008, ele deu suas últimas voltas no circuito de Lime Rock Park, em Connecticut, pilotando um Corvette GT1. Ele acenou para os fãs nas arquibancadas, fãs que sorriam e aplaudiam, sem fazer a menor ideia de que estavam testemunhando um adeus. Poucas semanas depois, em 26 de setembro de 2008, Paul Newman faleceu em sua casa em Westport, aos 83 anos, cercado por sua família. A essa altura, o Alzheimer de Joanne já havia avançado de forma tão implacável que ela não conseguia mais compreender totalmente o que havia acabado de acontecer. O seu luto não veio de uma vez. Veio em pedaços quebrados. Era uma confusão nebulosa, misturada com lágrimas solitárias. Uma pergunta que ela fazia repetidas vezes, porque a resposta simplesmente não se fixava em sua mente. Nos anos que se seguiram à morte do marido, Joanne Woodward desapareceu completamente da vista do público. Os registros mostram que sua última aparição confirmada ocorreu em 2013, quando ela tinha 83 anos. Aqueles que a viram naquele dia notaram os sinais visíveis e dolorosos do declínio, uma imagem que apertava o coração quando se lembrava daquela mulher afiada, intrépida e dona de si, de seus primeiros filmes. Desde então, os relatos confirmam que ela vive sob cuidados médicos intensivos 24 horas por dia. Enfermeiros e cuidadores se revezam em turnos contínuos para garantir que ela nunca fique sozinha. Suas 3 filhas permanecem sempre por perto, coordenando cada detalhe de seu bem-estar. Aquela mesma casa que um dia esteve cheia de roteiros de cinema espalhados pela mesa
e jantares de família barulhentos, transformou-se em um santuário de absoluto silêncio, onde a segurança e a calma foram embutidas em cada canto. E aqui reside o detalhe mais duro de todos, aquele capaz de silenciar até mesmo os estranhos, o que a doença roubou dela de forma irreversível. Segundo fontes próximas à família, nos estágios mais avançados, Joanne deixou de reconhecer os rostos das próprias filhas e dos netos. Em alguns dias, ela fala apenas em frases curtas e desconectadas. Em outros, faz perguntas fora de contexto. Mas há relatos incrivelmente comoventes de que, ocasionalmente, no meio dessa névoa, ela menciona ser casada com um homem muito bonito. É como se, no fundo da escuridão, um pedaço de Poe ainda flutuasse em sua mente, mas de uma forma que ela já não consegue alcançar com as mãos. Em 2026, aos 96 anos de idade, Joanne agora vive na pacata cidade de Southbury, também em Connecticut, abraçada por cuidados contínuos, dados contínuos, dados contínuos, dados contínuos, dados contínuos.